Bernardo Trindade, muito obrigado por se associar a estas conversas. Boa Vida Imobiliária. É um empresário conhecido do mundo do turismo, já teve responsabilidades, portanto, na pasta do turismo no anterior governo. Portanto, tem uma visão privilegiada. Como é que vê neste momento a situação do setor do turismo em Portugal neste momento? Muito obrigado e obrigado pelo convite. É com gosto que me associo a este projeto também da vida imobiliária no sentido de dar e partilhar informação. Bem, como refere, este de facto é um tempo muito difícil. É um tempo que nenhum de nós previu. Uma pandemia à escala global que, no fundo, determina que nós, do ponto de vista da receita, não a possamos fazer. Estamos amputados de fazer receita. E, como é evidente, o setor do turismo, o lazer, se quiser, fica muitíssimo condicionado. Não é por acaso que uma sequência enorme de unidades hoteleiras pura e simplesmente procederam ao encerramento, porque não estavam criadas as condições de segurança, nem para clientes, nem para colaboradores, para prosseguir o seu objeto social. E se nós juntarmos a isso o facto de estarmos muitíssimo dependentes, nós que estamos localizados em Portugal, aqui no cantinho da Europa, que depende da Europa como principal território no abastecimento de clientes, se me é permitido utilizar esta expressão, como é evidente, com a crise do transporte aéreo, manifestamente, obviamente esta conjugação de fatores leva-nos a, no fundo, olhar para um futuro muito, muito próximo com natural preocupação. Hoje, numa outra destas conversas com o Eduardo Abreu, ele falava que podíamos ter aqui uma taxa de ocupação global para o ano que era metade do ano passado. E, portanto, podemos ter aqui taxas de ocupação anualizadas na ordem dos 40% a 50%, e isso representa uma situação dramática para muitas cadeias hoteleiras. E, portanto, a economia há de se ressentir disso. Como ultrapassar este momento? Que apoios é que estão a ser pedidos em especial ao Estado para a indústria do turismo ultrapassar este momento? Bom, deixe-me dizer o seguinte, se cumprir essa profecia do Eduardo Abreu, eu devo dizer que não estaria muito insatisfeito, porque isso, apesar de tudo, pressupunha que num prazo de 3, 4 meses, admitindo que nestes 3, 4 meses, por simplesmente a economia está parada, que havia, apesar de tudo, alguma recuperação. E desse ponto de vista, sendo completamente sincero, eu acho que no quadro de prioridades e no restaurar da confiança do consumidor, não estou certo que o turismo apareça como primeira prioridade. E desse ponto de vista, as empresas têm, no fundo, que se preparar muito para os desafios que se colocam. Como é evidente, aguardamos todos com imensa expectativa aquilo que o Governo venha a anunciar no quadro de uma solidariedade europeia. É muito importante significar isso, desde logo com a clarificação em matéria de como tratar os nossos colaboradores. Nós assistimos a um posicionamento inicial do Governo. Sabemos que provavelmente entre hoje e amanhã sairá um decreto-lei que clarificará todo o conjunto de apoios em sede de redução significativa ou redução total da atividade, para não usar uma expressão anglo-saxónica de layoff, porque o que é importante é, no essencial, que haja esta disponibilidade do Governo e que clarifique, que simplifique e que, de alguma maneira, a relação que vamos todas as empresas construir com a Segurança Social seja uma relação de confiança, seja uma relação não burocrática e seja, sobretudo, uma relação que nos permita ter os meios financeiros para solver os compromissos num momento em que estamos amputados de criar receita. A outra questão é, pensando um bocadinho a mais médio prazo, impactos positivos e negativos, e em conversa, neste caso com o Jorge Marrão, da Deloitte, ele dizia-me
que os sistemas de saúde estão a ser postos à prova e as pessoas vão ter medo de viajar para sítios que sabem que têm sistemas de saúde mais precários. E isso pode, enfim, beneficiar países que dão mais garantias e, ao que parece, o nosso sistema de saúde parece estar a dar uma boa prova de si. Além deste efeito, questionava também em quanto tempo é que as pessoas voltam a viajar. Enfim, se quiser tentar elaborar algum pensamento à volta disso. Eu diria, em relação à questão da saúde, eu, enfim, comungo dessa opinião. Aliás, nós, noutro dossiê, que foi o dossiê segurança, e nomeadamente com a crise dos países árabes, Portugal foi um beneficiário desse momento. Porquê? Porque, no fundo, faltavam condições de segurança para que as pessoas com confiança pudessem, no fundo, fazer viagens. A matéria da segurança é, obviamente, também um tema muito significativo, sobretudo porque temos, da Europa, uma população tendencialmente mais envelhecida, onde estas matérias, por meio de razão, assumem um papel de enorme importância. Mas pronto, respondendo à sua questão em concreto, sim, essa pode ser, de facto, um tema interessante a prosseguir. E, mais a médio prazo, acha que vai haver aqui uma síndrome do medo em viajar ou prevê um 2021 ao nível de 2019? Deixa-me dizer-lhe o seguinte, eu acho que há um tema que não é um tema do turismo, mas é um tema para que é muito ligado ao turismo, sobretudo na sua viabilidade, e tem que ver essencialmente com a mobilidade de pessoas, a mobilidade aérea de pessoas. O transporte aéreo está a passar uma crise sem precedentes. Aviões no chão, temos muitos exemplos, temos o exemplo da nossa TAP, temos o exemplo da Lufthansa, temos o exemplo de todas as grandes companhias, e isto representa, de facto, um esforço financeiro brutal. Há quem, inclusivamente, diga, projeta o futuro, quase que no imediato, havemos de ter serviço público de aviação. Porquanto as estruturas de capital das empresas, neste momento, não têm capacidade de resposta e terá que haver aí um programa muito, muito claro de salvação deste setor de atividade, do qual, como sabemos, o turismo depende imensíssimo. E, portanto, é uma matéria também para acompanhar. Eu se calhar estou a desiludi-lo, mas tenho alguma dificuldade nesta fase em fazer grandes projeções, claro, porquanto a prudência e, sobretudo, cada vez mais tendo informação e se quiser, atuando em vários tabuleiros, como referiu inicialmente, permite-nos ter, de facto, muita informação e, muitas vezes, o tema é como geri-la da melhor forma possível. Já que puxou um bocadinho o tema, eu não estava a querer incomodá-lo com essa vaca fria, mas obviamente é um dos temas do momento, que é como é que a TAP se safa deste momento. É difícil, eu não vou estar aqui a discorrer sobre o tema, porque é um tema muitíssimo sensível, como pode imaginar, claro, dada a dimensão da companhia, os seus desafios, mas terá que ser, obviamente, objeto de uma observação muito, muito fina, quer no quadro da sua atividade operacional, quer no quadro da sua atividade acionista. Portanto, um resgate público, neste momento, é uma relativa evidência. Eu não vou sobre isso, não vou pronunciar, eu claro, compreendo a sua pergunta, mas não me vou pronunciar sobre isso. Eu acho que é claramente a área do transporte aéreo é uma área importantíssima no que diz respeito ao relançamento da atividade turística. Muito bem. Numa das últimas vezes que tivemos o gosto de estar juntos, foi enquanto embaixador de Portugal na captação do investimento internacional. Como é que vê neste momento a captação de investimento internacional? Uma tarefa mais difícil, ou podemos sair desta crise como um aluno bem comportado, que mostra a capacidade das suas
infraestruturas. Isso é muito importante. Eu acho que, aliás, deve ser olhado desses dois prismas, com esses dois olhares. O primeiro deles é, no fundo, restaurarmos, apesar de tudo, um ambiente que seja um ambiente aceitável, a que quem olha para um país como Portugal possa olhar com confiança. E isso é um tema que demorará algum tempo a restaurar, como, aliás, na generalidade dos países, porque tem a ver essencialmente com a escala de prioridades de cada agente económico. E provavelmente o primeiro é sempre organizar a casa e depois pensar em outros voos e, portanto, desse ponto de vista pode demorar algum tempo. Mas faz referência a um outro aspecto que é muito importante e tem que ver com a credibilidade das instituições. Há pouco falou na saúde e no Serviço Nacional de Saúde, quando comparado com outros congéneres, mas eu diria também que a forma como o ambiente de compromissos que constituímos enquanto sociedade civil, leia-se quem tem responsabilidades públicas e quem tem outro tipo de responsabilidades, também é olhado como um sinal de profunda maturidade. Ora, como é evidente, no fim do dia isto tem consequências, tem interesse do ponto de vista de quem observa a escala global. Perfeito. Eu não sei se há mais algum ponto que gostasse de deixar. António, é um prazer estar aqui consigo. Você disponha sempre, quando quiser, está bem? Muito obrigado, Bernardo.